aprendizado motor do seu paciente neurológico. Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Eu sou a doutora Karina Costa Dias, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Pessoal, o aprendizado motor, na verdade, ele é uma série de processos que buscam gerar no seu paciente a capacidade de desempenhar uma atividade de forma correta e de forma eficaz. Esses processos envolvidos são os processos motores, os processos sensoriais, os processos cognitivos e, por fim, os processos neurológicos, por assim dizer. Os processos motores são aqueles de sempre que nós somos acostumados a buscar com os nossos pacientes, que são as contrações musculares das musculaturas corretas realizadas de forma eficiente. Então, nós tenhamos então os agonistas contraindo no momento correto e os antagonistas relaxando no momento correto. Que nós tenhamos as musculaturas estabilizadoras ativadas, durante um processo em que é necessária a estabilização de uma determinada articulação para o desempenho de uma atividade. Até aí é tudo muito comum para todo fisioterapeuta, certo? Mas nós temos também os processos cognitivos. Os processos cognitivos, pessoal, são os processos que permitem a esse paciente entender o porquê dessa função. Entender por que, por exemplo, ficar de pé. Para que ele precisa ficar de pé, quais são as funções que ele vai desempenhar, qual é a lógica dessa necessidade motora. Isso é uma concepção cognitiva, isso é algo cognitivo, é um processamento cognitivo que esse paciente vai ser capaz de fazer e que faz parte desse processo do aprendizado motor. Além disso, nós temos os processos sensoriais, que são também mais comuns de fazerem parte aí da rotina dos fisioterapeutas, que é o quê? Os processos sensoriais são as aferências sensoriais que vão acontecer para que esse paciente possa ter um planejamento dessa ação motora. Então, nós teremos as aferências sensoriais o tempo todo, informando para esse corpo aí qual é o posicionamento de determinada articulação, qual é o grau, qual é o ângulo de movimento de uma determinada articulação durante aquela ação motora, durante o desempenho daquela atividade motora. Por fim, os processos neurológicos, que eu gosto de chamar assim, é justamente a integração. Fazer a integração entre entender o porquê aquela atividade é necessária, a integração, então, dessas informações sensoriais, de posicionamento articular, de tensão ou estiramento de uma determinada musculatura. Isso vai fazer com que o planejamento motor seja eficiente, portanto, essas musculaturas vão ser comandadas de forma coordenada e correta. Além disso, nos processos neurológicos, nós podemos citar também os engramas neurológicos desse paciente, os engramas motores, os engramas sensoriais, inclusive cognitivos. Quando a gente trata um paciente, esse paciente, a gente espera, pelo menos, que ele seja um paciente que já possui memórias, motoras, ele já tem conjuntos de ações motoras ali memorizados, aprendidos, Eles ficam ali guardados, como a gente diz, de um engrama neurológico motor. Assim como as sensações, a parte de aferência sensorial, isso tudo já foi experimentado e guardado ali no nosso cérebro. Um exemplo disso, pessoal, quando o paciente olha para um terreno arenoso, então quando ele olha para a areia e você vai colocar ele para caminhar na areia, ele já tem um engrama neurológico da sensação, então da aferência sensorial que ele vai receber nesse encéfalo a respeito de qual é a textura daquele terreno. O fato de ele ser um terreno irregular, o fato de ele ser um terreno que, vamos dizer assim, que não sustenta, Quando você pisa na areia, ela cede e você tem um novo posicionamento articular ali, pensando nas articulações do pé, por exemplo, Então, todo esse engrama, toda essa memorização sensorial de pisar numa areia já existe também, são os engramas neurológicos sensoriais. Assim como nós também temos a memorização cognitiva, Então, quando alguém fala, preciso que você se levante, muito provavelmente, todos nós, quando alguém fala que nós precisamos nos levantar, nós raciocinamos o quê? Se eu vou levantar, provavelmente eu vou andar. Se eu vou levantar, provavelmente eu vou me deslocar de local, vou sair daqui para lá, Isso tudo é parte de um engrama neurológico cognitivo. Então, quando a gente trata o paciente neurológico, é importante que a gente tenha em mente que nós estamos buscando um aprendizado motor, sim, mas o aprendizado, ele é um processo que envolve muitas variáveis, vamos dizer assim. E aí, esse olhar do terapeuta tem que ser muito específico para que
todos esses engramas sejam acessados, caso eles existam. Caso o paciente que a gente esteja tratando não tenha esses engramas, ele não tenha passado, então, por um desenvolvimento neuropsicomotor normal, né, ele pode não ter esses engramas. E aí a gente tem que entender que a gente está fazendo esse paciente passar por um processo de aprendizado motor, mas que ele não vai ter para trazer para parte desse processo, né, para agregar a esse processo esses engramas. Então tudo vai ser novo. Então tudo precisa ser muito bem estimulado para que ele faça toda essa integração aí no seu encéfalo, tanto das informações cognitivas quanto das sensoriais e desse controle motor. Tudo bem? Então, o aprendizado motor, ele é um conjunto de processos e não algo estático ali, uma coisa, um objetivo final é estático. Ele é muito dinâmico e é importante que nós tenhamos esse olhar. Outra coisa que eu acho muito importante comentar com os terapeutas com quem eu lido na rotina, né? É o seguinte, pessoal, muitos pacientes neurológicos têm lentificação de suas respostas. Isso é um outro assunto para um outro vídeo, mas só para deixar claro que durante o aprendizado motor, quando a gente está questionando para o paciente, então, essa questão cognitiva, esses processos cognitivos, do entendimento do porquê de uma função, né? Qual é a intenção dessa função, isso tudo a gente pode obter do paciente uma resposta de forma lentificada, mas não significa que que o paciente não tenha entendimento disso que ele está trazendo para nós. Então, muitas vezes é só uma resposta lentificada. E aí a gente não precisa assustar se ele demonstrou que entende, se ele demonstrou que tem uma percepção do que está acontecendo, se ele tem de repente um engrama aí desse ato motor para trazer para a terapia e ter um desempenho bom, tá tudo ok. Muitas vezes a gente só precisa dar o tempo para esse paciente expressar, porque é muito comum, né, em diversas patologias aí, afecções neurológicas, vamos pensar, a gente tem essa lentificação da resposta do paciente. E é importante que durante esse processo do aprendizado motor, a gente tenha a calma de realmente verificar se o paciente não vai trazer, em algum momento ali da terapia e dessa estimulação, ele não vai trazer de repente esse engrama, vai demonstrar que ele tinha sim essa prévia, essa memorização, tanto do ato motor, quanto da questão cognitiva, do entendimento, ou então dessa questão das aferências sensoriais, se ele tem realmente essa memorização e entende parte desse processo já como um aprendizado anterior que a gente está só agora reacessando, tudo bem? Espero que tenham gostado do conteúdo, então curte, compartilha e aproveitem para interagir com a gente e sugerirem novos assuntos.